Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Na palavra de hoje, o Senhor nos anima para sermos fortes e corajosos. Deus está te dando um novo ânimo, um bom ânimo. Quando Moisés morreu, Deus falou para Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Deus falou para Josué no livro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus não falou para Josué para ser igual a Moisés. Deus falou que nunca ia deixar Josué sozinho, nunca ia abandoná-lo. Porque Deus, ele ama as pessoas que são autênticas. Josué era um homem autêntico, ele servia a Moisés, ele era um servo de Moisés. E depois da morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo, porque Josué foi um homem muito honesto, um homem que era fiel a Moisés. E ele aprendeu muito com Moisés. Então, todo aquele tempo de aprendizado, ele era servidor, ele servia a Moisés, ele era um servo, e aqueles que servem, Deus ama. Aquele que veio para servir, que se sente bem servindo a sua família, servindo ao próximo, essa é uma pessoa que agrada a Deus, porque são os servos de Deus. Quando uma pessoa ela não gosta de servir aos outros, ela está se afastando de Deus e do propósito que Deus deu para ela. Porque o primeiro sinal de que uma pessoa é amada por Deus é que ela gosta de servir aos outros. Tem pessoas que não suportam servir aos outros. Elas têm arrogância, as pessoas costumam falar, né, que elas têm nariz em pé, nariz empinado, porque elas se sentem superiores aos outros. E elas se afastam de Deus, porque Deus, ele ama a fidelidade e é aquele que veio para servir. Olha, quando Jesus estava na terra, o que ele fez? Ele lavou os pés dos apóstolos, e quando chegou a vez de Pedro, Pedro falou para ele: não, Senhor, quem sou eu? Eu sou só um homem para que o Senhor lave os meus pés, de forma alguma. Aí Jesus falou: se eu não lavar os seus pés, você não faz parte de mim. Ele: então, Senhor, então lava-me todo logo de uma vez. Pedro era muito exagerado, e Jesus falou que não, que era só os pés, porque Jesus mostrou para que veio, ele veio para servir. Então, no caso de Josué andou com Moisés, Josué obedecia a Deus, e Josué entrou na terra prometida, porque Deus prometeu para ele, para nunca abandoná-lo. Mas também Deus não falou: seja igual ao meu servo Moisés. Se você for igual a ele, eu estarei com você. De forma alguma. Deus falou que estaria com ele. Só pediu para ele que ele fosse forte e corajoso.
Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Para uma pessoa ela ser bem-sucedida, a fidelidade é a principal, é primordial que uma pessoa ela seja fiel, porque Deus é um Deus fiel. E quando uma pessoa é fiel a tudo que Deus entrega a ela, tudo que temos aqui é de Deus. Nossos bens, nossas vidas, o ar que respiramos, é tudo de Deus. Então, quando uma pessoa é grata a Deus, quando uma pessoa mesmo está passando por algo que é assustador, que é uma situação que não agrada a ela, imagine, quando Moisés morreu, Josué amava muito Moisés e era muito amigo de Moisés. Ele estava ainda sentindo a dor da falta do amigo, do seu Senhor que estava do seu lado e que ele aprendeu muito com ele. Imagine os sentimentos dele e ele teve que caminhar, ele teve que liderar um povo. Imagine um homem que Deus usou para abrir o mar. Olha a responsabilidade. Deus usou Moisés para abrir o mar. E depois, como Deus é fiel, que prometeu que estaria com Josué, Deus abriu o Rio Jordão. Usou Josué para abrir o Rio Jordão. Assim como diz na palavra de hoje, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, para que não nos desviemos das coisas de Deus. A obediência a Deus é o que faz com que as bênçãos da obediência cheguem em nossas vidas. A obediência de Josué fez com que ele entrasse na terra prometida. E ele foi muito corajoso, porque era uma terra que tinha gigantes. E ele foi bem sucedido porque ele obedeceu a Deus. Aí não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. A palavra de hoje é para que nós não nos apavoremos com nada, para não desanimar em situação nenhuma. Rumores de guerras, rumores de epidemias, de pandemias, que as pessoas ficam falando de surto, de doenças, de enfermidades, de problemas financeiros, de coisas muito difíceis, que só tem gigante agora no mundo e que ninguém vai, muitas pessoas vão ficar na metade do caminho, não vai conseguir. Meu irmão, minha irmã, estou aqui para te dizer, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, como diz a palavra de Deus. Quando você crê na palavra que você escuta, você toma posse da palavra, você entra na terra prometida. Você consegue chegar do outro lado, passar pelo vale, passar pelas provas, passar pelo deserto e chegar na terra prometida. E quem cuida dos nossos gigantes é Deus, não somos nós. Nós precisamos confiar em Deus, em toda e qualquer situação, a todo e qualquer momento. Porque quando confiamos em Deus, nós não ficamos sós, porque Deus não é homem para mentir, e nem é filho de homem para que engane as pessoas e minta.
Deus é um Deus fiel, é um Deus de fidelidade. E quando a palavra de Deus chega até você, é porque Ele está mandando um recado para você. Seja forte, seja corajoso, corajosa, não desanime, não desista, não fique preocupado com o que as pessoas falam sobre rumores do que está acontecendo no mundo. Se você está passando por algo, se ou você ou alguém está passando por uma situação na saúde, alguma coisa na saúde, não fique com medo, não fique apavorado, não desanime, lute, não desista. Todos os dias temos desafios em nossas vidas, mas nós não estamos sós. Deus é conosco. Deus não abandona aqueles que olham para o céu e sabe que tem um Pai todo-poderoso olhando para você. Nós nunca estamos sós. Às vezes a angústia, o medo, o inimigo das nossas almas, ele gosta de lançar desânimo nas pessoas. Gosta de lançar pensamentos ruins. Não aceite pensamentos ruins, não deixe que o inimigo faça ninhos de pensamentos negativos na sua mente. Josué, ele confiou em Deus. Ele não quis saber do que aquele povo falava, porque era um povo que reclamava. Por que a maioria não entrou na terra prometida? Porque murmurava, reclamava e não se arrependia. Só vivia com saudades do tempo do faraó, reclamava porque eles não acreditavam. Quando chegaram na terra, que descobriram que tinha gigante, quando foi para entrar na terra prometida, aí descobriram que tinha gigantes lá naquela terra, que tinha homens grandes, e era perigoso, ficou todo mundo assustado e começaram a reclamar. Ninguém teve coragem. Aí 3 homens foram lá e conseguiram. E um deles era o líder Josué. Então, quando você pensar em desanimar, pensar que você está sozinho, lembre-se dessa palavra. Lembre-se do que Deus falou. Quando Deus fala, a palavra de Deus é uma só, não volta atrás. É um decreto. Não se apavore, nem desanime. Siga em frente e seja forte e corajoso, porque Deus está com você. Só não deixa de meditar na palavra de Deus, medita nela dia e noite. Quando aparecer um desânimo, fala: eu não vou aceitar isso para a minha vida. Eu creio na palavra de Deus. Deus é comigo e eu vou conquistar tudo que as bênçãos da obediência que Deus tem para me dar. Se fez alguma coisa errada, se arrepende, pede perdão e volta para Deus. Volta para Deus, que eu falo no coração. Deus, gente, o que Deus quer, a terra que Deus quer é o nosso coração, é os nossos pensamentos de fidelidade, de coisas boas, de pensar coisas boas, de servir ao nosso próximo, de orar por uma pessoa que fez mal, pedir a Deus que não faça mal para aquela pessoa, mas que não deixe ela fazer mal para você. Você, quando ora assim, você está tendo uma grande sabedoria. Isso é sabedoria que vem do alto. Não queira imitar os outros. Não seja tolo. Vai dar o troco. Não faça isso. Não faça. Porque o outro também é filho de Deus. Não podemos esquecer. Mesmo os maus, o dia quando amanhece, o sol vem para todos. E no dia que aquela pessoa se arrepender, ele pode ser o filho amado de Deus. Ele pode ser o filho pródigo que volta para casa. E aí, como é que você vai ficar? Então, não podemos ficar chateados porque uma pessoa que estava errada, ela se arrependeu, ela voltou para Deus, como aquele irmão que ficou muito chateado, porque o filho pródigo,
Ele pediu a herança dele, foi, gastou tudo, e aquele irmão que era certinho, quando o filho pródigo perdeu tudo, passou fome, foi comer comida dos porcos e voltou para casa, e o pai fez uma festa. Ele deu uma festa quando o filho voltou para casa. E aquele que fazia tudo certinho, ele ficou indignado, falou: eu estava sempre do seu lado e o senhor nunca fez nada para mim. Ele não aceitou. Aí o que acontece? O filho pródigo, ele se arrependeu. É assim que nós devemos fazer quando um irmão que faz coisas erradas se arrepende e volta para Deus. Nós devemos fazer festas, agradecer a Deus, porque é uma vida salva. Temos que pensar nos nossos irmãos, porque eu já estive do outro lado. Eu fumava, eu tomava cerveja em festa social. Graças a Deus eu não era uma viciada em bebida, mas eu saía para festas comuns. Aí hoje eu vou criticar as pessoas que estão do outro lado. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que orar pelas pessoas que estão pecando, que estão longe, afastadas de Deus, e pedir para que Deus perdoe, que eles voltem. São nossos irmãos, aqueles que pecam, que oram, aqueles que fazem coisas erradas para os seus irmãos. Nós devemos orar para aqueles que murmuram, para que eles se arrependam. E Josué foi um líder fiel. Vamos ser fiel a Deus, vamos pedir a Deus força, coragem, bom ânimo para conseguirmos tomar posse de todas as bênçãos. Deus tem muitas bênçãos para dar para aqueles que são fiéis. Nunca desista das suas bênçãos. Quando você enche a mente com a verdade de Deus, você descobre que seus pensamentos são pensamentos de verdade, liberdade, vitória e paz. As coisas de Deus nos deixam leve. Quando Deus escolheu para liderar Israel, após a morte de Moisés, sabia que Josué era um líder fiel, porque havia sido fiel e leal no passado. Josué é um exemplo de excelência, de uma pessoa fiel, e sua vida nos lembra de que Deus recompensa a fidelidade. Seja fiel, meu irmão, minha irmã, a Deus, mesmo com o coração, às vezes, que tem coisas que são difíceis para fazer, tem coisas que é difícil, tem momentos que é muito difícil, quando a pessoa está passando por dificuldades, às vezes financeiras, na saúde, às vezes no casamento, é difícil, mas temos que confiar em Deus. Não confie na sua própria força. Confie naquele que nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar no meio do caminho. E Ele sempre tem a solução para todos os nossos problemas. E Ele lida com todos os gigantes para que comecemos. Basta você ser um bom filho, uma boa filha. Seja fiel a Deus, a você e a quem você está ao redor. Não importa a infidelidade dos outros. Lembre-se bem dessa palavra. Não importa a infidelidade dos outros. O que importa é a sua fidelidade. Você, a sua identidade. Deus anda à procura dos verdadeiros adoradores, daqueles que são fiéis a Ele, em toda e qualquer situação. Aí você vai tomar posse da sua saúde. Você que está enfermo, você vai tomar posse da sua saúde. Para a glória de Deus, você vai dar o seu testemunho. Você que está passando por problemas de dificuldades nas finanças, você vai dizer: olha, eu fui fiel no pouco e Deus me colocou muito mais. Olha como Deus é maravilhoso. Ontem não tinha, hoje eu tenho para dar, eu tenho para ajudar o meu próximo. E tenha boa vontade, tenha um coração generoso. Deus ama as pessoas generosas. Aquele que está passando por problemas difíceis no seu casamento, fale: eu sei
que Deus está agindo em meu favor, em favor da minha família, e Ele não vai deixar o inimigo das nossas almas de destruir a minha família. Creia em Deus, não importa como esteja a situação. Continue fazendo o seu melhor, dando o seu melhor, e você seja forte, corajoso, e você terá a terra prometida, você terá as bênçãos do Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Diga, creio que a luz do Senhor, creio que tenho o favor de Deus neste lugar, hoje e sempre. Creio que a luz do Senhor brilha sobre mim e que tenho o favor de todos, de Deus e dos homens, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor lute as nossas batalhas e que nos dê vitória, e que cada momento de nossas vidas sintamos a Tua santa presença, Pai, nos protegendo, Espírito Santo, nos mostrando o caminho, abrindo rios, abrindo mares. O Senhor que abriu o mar para o Teu povo passar, depois abriu o rio Jordão, abre lugares, abre portas, Senhor, abre portas que ninguém fecha, abre portas boas para que do outro lado, Senhor, tenhamos a Tua paz e dê, Senhor, tenhamos muitos testemunhos para dar da Tua promessa, da Tua fidelidade em nossas vidas. Cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus Pai Todo-Poderoso, bondoso, misericordioso, e que está com cada um dos seus filhos e filhas, cuidando em cada momento de nossas vidas. E é nessa confiança que eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, Pai. Amém.